Bayer e glifosato. Como uma empresa alemã e um agroquímico, ou para muitos, agrotóxico, pode fazer você, produtor, produtora rural, estar perdendo dinheiro ao final da safra, fazendo a sua safra ficar mais cara? Essa pergunta é o que será respondido por mim até o final do vídeo. Por isso eu peço que você fique com a gente aqui até o final, são 15, 20 minutinhos que traremos uma resposta profunda, mas ao mesmo tempo rápida para você. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Rocha, sou o Rocha da Rocha Maso. Estou mais comumente aqui no YouTube às terças-feiras no campo internacional e hoje estou fazendo a vez do Dr. Bruno Maso, que está em São Paulo em uma reunião em prol do nosso escritório. Para tanto, vocês que estão acostumados com o rostinho não tão bonito dele, com um pouquinho menos de cabelo, hoje terão que se contentar com a minha presença, mas prometo fazer um bom trabalho e trazer um conteúdo muito interessante para vocês. Bom, vamos direto ao vídeo. A gente pode trazer aqui, ó, acordo bilionário da Bayer para indenizar usuários do glifosato. Gente, o que gira em torno desse acordo? Tem mais de 60 mil americanos processando a empresa alemã lá dentro dos Estados Unidos e está gerando condenações milionárias. Para tanto, para não ter que ficar respondendo judicialmente cada um desses processos, a empresa alemã quer fazer um acordo global envolvendo esses 60 mil processos para ver se consegue extingui-los e com isso conseguir reoperacionalizar toda a sua safra, toda a sua gestão em relação ao glifosato. E qual que está sendo a polêmica da vez? Os americanos estão processando porque estão contraindo uma doença que está aqui escrita. Eu vou evitar estar falando o nome, uma doença infeliz que acaba vitimando muitas pessoas todos os anos. E gira em torno de um agrotóxico, de um agroquímico que chama Roundup. E esse acordo pode chegar em até 7,25 bilhões de dólares para encerrar todos esses litígios. Num primeiro momento, nossa, isso daí está acontecendo lá fora, como que isso pode me atingir? Isso pode te atingir por quê? A soja que a gente produz aqui dentro, e depois eu vou alongar um pouco mais nisso, ela é toda feita e modificada geneticamente, contando com a presença do Roundup, contando com a presença do glifosato. Se a gente tira o glifosato, a gente tira um potencial ativo junto da cultura, enquanto a gente está utilizando uma adaptação genética na soja para estar tendo uma melhor produtividade, um melhor resultado. Então, se a gente não contar com esse agroquímico, se a gente não contar com esse agrotóxico, a gente pode ter menor produtividade, menor rentabilidade. Ao mesmo tempo que, se a gente não conta com a Bayer, que querendo ou não, é uma das maiores fornecedoras desse produto aqui no mercado interno, a gente passa a depender de outras empresas, menos oferta, mais caro fica o produto. Ou seja, o custo do agroquímico, o custo do agrotóxico pode subir, enquanto a sua soja pode produzir menos. Essa é uma resposta para quem não quer ficar os 15, 20 minutos aqui no vídeo, mas a partir de agora vamos começar a analisar e explicar com maior profundidade. E com isso, Pedro, peço até para você, tá abrindo agora o vídeo aqui no YouTube, a gente gosta sempre de dar os créditos. A Invest News BR é um belo canal aqui dentro do YouTube e a gente gosta bastante de estar vendo os conteúdos deles. E aqui, 3, 4 minutinhos a gente vai ver juntos, porque é muito importante para você entender sobre a Bayer. E entendendo sobre a Bayer, você vai entender como essa equação vai fazer para você ter uma menor produtividade com um preço um pouco mais alto na soja. Estou falando que é algo que é uma ciência exata, que vai acontecer? Não posso fazer isso, mas é algo que tende a acontecer com menor entrada de glifosato aqui dentro do mercado interno. Pode dar play. 7 anos depois de pagar 63 bilhões de dólares pela Monsanto, a Bayer está se vendo refém do glifosato. O herbicida mais usado no mundo virou uma bomba financeira. Já são mais de 67 mil processos nos Estados Unidos. A empresa nega qualquer ligação entre o produto e casos de câncer, mas até agora isso não impediu os tribunais de condenarem a Bayer a pagar indenizações bilionárias, e a ameaça jurídica continua crescendo. Desde a aquisição, o valor de mercado da empresa despencou mais de 80%. E o que era para ser uma jogada de expansão virou uma crise sem fim. A frase "se é Bayer é bom" ainda está no imaginário coletivo, né? Mas a companhia alemã, símbolo de inovação em saúde, agricultura e nutrição, vive hoje uma disputa que expõe a fragilidade da sua estrutura, da sua estratégia e do próprio modelo agroquímico que ela ajudou a popularizar. Neste Spotlight, eu vou te contar como a Bayer se envolveu em um dos maiores litígios corporativos da história recente, o impacto disso sobre o agronegócio e os planos da empresa para tentar sair dessa armadilha, e isso tudo sem abandonar o campo. Antes, não esquece, se inscreve aqui no Invest News. É isso que eu peço para vocês aqui também no nosso canal. Quando a gente não tinha a plataforma, vai ter um anúncio rapidinho, gente, mas foi até bom. Se inscreve no nosso canal, curte nosso vídeo,
Dá uma hypada para ajudar a gente conseguir ter também um alcance um Antes pouquinho de seguir maior. com a questão da Monsanto, vale entender rapidão o que é a Bayer hoje. A Bayer é uma empresa centenária, fundada na Alemanha há mais de 160 anos. Ela ficou mundialmente conhecida pela criação da aspirina e se consolidou no setor de saúde com medicamentos como o contraceptivo intrauterino Mirena, além de analgésicos, vitaminas e outros produtos de prateleira que você provavelmente já viu na farmácia. Mas o negócio da Bayer vai muito além disso. Hoje, a Bayer atua em 3 frentes principais: Pharmaceuticals, com medicamentos de prescrição, Consumer Health, com produtos sem receita, e Crop Science, que abrange sementes geneticamente modificadas, herbicidas, fungicidas e plataformas digitais voltadas para o agronegócio. No campo, a presença da Bayer é gigante. Ela lidera o mercado brasileiro de sementes de soja e tem um dos portfólios mais robustos de defensivos agrícolas, justamente o segmento que mais sofreu desde a compra da Monsanto. Agora sim, a Monsanto. Essa compra pela Bayer em 2018 parecia fazer sentido. Era unir o portfólio de sementes e defensivos da americana com o alcance global da Bayer no segmento de agronegócio. Mas junto com os ativos vieram os passivos. O principal deles, o glifosato, ingrediente do Roundup, um herbicida amplamente usado em lavouras no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, o produto passou a ser relacionado a casos de câncer. Em 2024, um júri da Pensilvânia condenou a Bayer a pagar 2,25 bilhões de dólares a um agricultor diagnosticado com linfoma. A acusação: a empresa teria sido negligente ao não alertar sobre os riscos do produto. Mas vale lembrar, tá? A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos afirma que não tem evidência de que o glifosato cause câncer em humanos. Ainda assim, o dano já está feito. Dá uma olhada nesse número, foram mais de 11 bilhões de dólares pagos em acordos judiciais. E a empresa agora está tentando levar esse caso para a Suprema Corte Americana, em busca de uma decisão nacional que limite a responsabilidade civil. Enquanto isso, está pressionando legisladores em estados como Dakota do Norte e Geórgia, e considera fechar a fábrica de glifosato na Louisiana. Só que o problema da Bayer não se limita aos tribunais. O impacto financeiro dessa crise começou a corroer a base do grupo, e os números mostram o tamanho desse buraco. A crise jurídica... Agora, a partir daqui, tem algo que eu queria falar para vocês. O presidente dos Estados Unidos, que está em claro litígio com a Suprema Corte do país, a Suprema Corte dos Estados Unidos basicamente fez o quê, gente? No vídeo que a gente trouxe aqui na terça-feira. Derrubou o tarifaço. Então, igual aqui tem uma escalada também, Congresso contra Judiciário, questão do ex-presidente Bolsonaro preso, numa clara relação não tão amistosa, vamos dizer assim, com a Suprema Corte aqui do nosso país, o Trump também vem construindo essa relação nos Estados Unidos. E nesse caso da Bayer, ele está claramente ao lado dos produtores que precisam da Bayer. Nesse sentido, ele já declarou e invocou a Lei de Produção de Defesa para assegurar o fornecimento do herbicida no mercado norte-americano. E então, o que acaba acontecendo? Com esse decreto dos Estados Unidos, a Bayer fica obrigada e vinculada a estar continuando fornecendo para os Estados Unidos. Se eles continuarem fornecendo lá para os Estados Unidos, mesmo com essas situações que estão acontecendo lá dentro, eles podem trazer mais problemas para eles judicialmente. Mas eles continuam obrigados. Então essa equação ela não é tão simples, porque isso, ao mesmo tempo que você garante o abastecimento nos Estados Unidos, você pode causar o desabastecimento em outros países. E no fim do dia, o que é do interesse dos Estados Unidos? Eu vou pegar esse insumo aqui que todo mundo usa dentro do meu país e deixar ele faltando nos outros países, porque eles vão ter que usar insumo mais caro, o produto deles fica mais caro e menos competitivo no mercado internacional. Então essa leitura também é algo interessante. E assim, aqui tem, continuando, a Bayer é atualmente a única fabricante de glifosato em território americano. Embora o setor agrícola também dependa de importações significativas de versões genéricas, principalmente da China. Em agosto do ano passado, a companhia alertou que poderia interromper a produção nos Estados Unidos caso não houvesse mudanças regulatórias capazes de reduzir o volume de litígios. Então, o que elas estão falando? Vocês querem meu glifosato, mas o atual sistema de justiça de vocês está fazendo com que eu responda muito na justiça por isso. Então, está tendo essa disputa também Estados Unidos versus Bayer, ao mesmo tempo que os Estados Unidos quer continuar a consumir da Bayer. Então, ver cenas dos próximos capítulos, mas o que está perto de fechar é esse acordo para a derrubada dos processos e dos litígios que já existem, tá? Então, aqui para dar sequência, e que eu quero relacionar com o Brasil agora, é passar para a próxima notícia, Pedro. Liberação de agrotóxicos e defensivos biológicos bate novo recorde em 2025, apontam dados do governo. Registros tiveram alta de 37% na comparação com 2024, quando o país já havia atingido um patamar histórico. Então, pode descer um pouquinho, Pedro?
O Brasil bateu um novo recorde de liberação de agrotóxicos e defensivos biológicos em 2025, aponta dados do mapa, divulgados neste domingo 4. Foram aprovados 912 registros, uma alta de mais de 37%. Então aqui o que está basicamente sendo um contraponto? Aqui a gente está crescendo, e isso é positivo porque diversifica de onde a gente pega, mas ao mesmo tempo a gente tem esse risco de que o glifosato, a gente depende muito da Bayer ainda. Então, com essa dependência, isso é algo, como que eu posso dizer, neste timing do mercado internacional positivo, porque a Bayer vai querer vender menos aos Estados Unidos e mais para outros destinos, começar a ter uma maior dinamismo no momento de fazer a venda dos seus produtos. Ainda aqui no Brasil, a gente pode passar para a próxima notícia. Bayer investe na capacitação do agronegócio brasileiro, programas de treinamento e tecnologia da empresa impulsionam a eficiência e segurança no uso de defensivos agrícolas na cadeia de soja. Essa notícia ela é de 2023, mas ela ainda é atual. Por quê? Basicamente, quando a gente fala de Bayer, a gente fala de insumo, e falando de insumo, a gente vai estar falando dos agroquímicos. Quando a gente fala dos agroquímicos, a gente pensa muito nessa cadeia de grãos aqui no Brasil relacionada a Bayer. E hoje em dia, a cultura que mais está em alta, a gente pode falar da soja, pode falar da safra, safrinha, mas principalmente a soja nesse contexto é quem faz muito uso do glifosato por essa alteração genética para maior produtividade, para ela ser resistente ao material desse bioquímico. Aí a gente pode descer um pouquinho, só para mostrar o treinamento da companhia. A Bayer tem investido alto no aprimoramento dos profissionais do agronegócio no Brasil, com o objetivo de fomentar a utilização eficiente de tecnologias de ponta e uso de defensivos agrícolas nas propriedades rurais. Com o sistema de capacitação, aqui basicamente está fazendo um merchan da companhia, está trazendo como que foi feito todo esse treinamento. Desenvolvido em parceria com as administrações estaduais do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, o programa proporciona aos participantes conhecimentos práticos e teóricos sobre regulagem de maquinário, período ideal para pulverização, lavagem correta de tanques, aplicação para redução de deriva, manejo inteligente de herbicida, inspeção periódica de pulverizador e outros aspectos cruciais para a produção agrícola eficaz e protegida. Então vocês entendem que a Bayer, tendo uma queda de valor de mercado em 80%, consequentemente ela vai fazer menos aporte financeiro em treinamento aqui no Brasil, ela vai fazer menos aporte financeiro em investimento em tecnologia para a gente conseguir cada vez mais bioquímicos de qualidade para aumento de produtividade. Então, quando a gente recebe uma notícia que uma empresa grande do ramo, desse caso aqui, que afeta toda a cadeia da soja brasileira, que é algo essencial, principalmente quando a gente fala de soja, a gente fala de exportação para a China, basicamente para abastecer a ração, os grãos que alimentam os bois e toda a alimentação circunstancial ali dentro do mercado asiático, a gente está falando de algo que é uma cadeia que afeta não só o grande, que quando a gente fala de exportação a gente pensa já num grande produtor, mas também o pequeno, por causa que essas boas práticas de aplicação são mecanismos e políticas públicas estaduais, e que o pequeno e o médio produtor acaba se colhendo para poder profissionalizar e ter maior grau de produtividade. Então, assim, aqui no vídeo eu imagino que a gente tenha também lojas de insumo, a gente tenha também pessoas que estão nos assistindo que passam por ser revendedores. Então, é uma cadeia toda que é afetada. A gente está vendo aqui a ponta do iceberg. Se esse iceberg eclodir, acontecer qualquer coisa, a gente vai ver toda essa pirâmide caindo. Então, é o que a gente fala, é a pirâmide de castelo de cartas. Se a carta lá de baixo, lá de cima é a que está todo mundo vendo, mas se cair de baixo, tudo eclode e a cadeia inteira se complica. Então, esse caso da Bayer, a resposta é basicamente nesse sentido. E agora, só para a gente concluir ainda mais a importância, o que cresce no Brasil é basicamente a demanda chinesa. É por causa que a gente está tendo que readaptar o nosso mercado do agronegócio para estar vendendo para a China. E a demanda chinesa impulsiona a inovação da Bayer no agronegócio brasileiro. Parceria comercial com o país asiático reforça investimento em biotecnologia agrícola aqui dentro. Então, quando a gente fala em China, ela não está tão longe assim. A China pode estar dentro do Brasil. Então, quando a gente fala na Bayer, a gente fala em uma empresa alemã que está sendo financiada por um país asiático, que é a China, investindo aqui dentro do Brasil. Então, por isso que essa notícia que em um primeiro momento parece não ter nenhuma relação com a gente, tem muita relação com a gente. Pode descer um pouquinho, mas basicamente isso só vai explicar qual foi o fruto desse investimento.
O Brasil e a China intensificam sua parceria estratégica para enfrentar o desafio de alimentar populações crescentes. Lá eles têm 1 bi de pessoas, aqui tem mais de 200 milhões. Representantes, 2 dos países reforçaram o papel do agronegócio brasileiro como fornecedor essencial para a segurança alimentar chinesa. Mais da metade da carne vai para lá, muito da soja vai para lá. Principal destino das exportações agrícolas brasileiras, a China importou cerca de 2,59 trilhões de dólares em 2024. A soja lidera a lista, representando mais de 60% das importações. O milho e a carne também integram esse fluxo comercial em expansão. Projeções indicam que até 2030 a população chinesa ultrapasse 1,4 bilhões de pessoas. Então é isso, gente. A China cresce, precisa de uma empresa. E aqui, ó, a Francila Calica, líder de relações institucionais, ciência e sustentabilidade da Bayer para a América Latina, a demanda chinesa tem impulsionado e transformado o campo brasileiro. Então tá vendo essa resposta? Como algo lá de longe afeta aqui dentro? A executiva defende o uso intensivo da biotecnologia e práticas agrícolas modernas para garantir sustentabilidade e produtividade. Destaca a capacidade do Brasil de colher até 3 safras por ano na mesma área. Lembra quando a gente falou, acho que é 2, 3 vídeos atrás, né, Pedro, que a gente falou de safra e safrinha? Aqui, basicamente, a gente tem planta a soja, tira a soja, o chão já está mais bem preparado por conta da soja, planta o milho no intervalo da soja e volta com a soja depois da safra de milho. Então, a gente tem essa alternância. Então, destaca a capacidade do Brasil de colher essas 3 safras, que é a safra e safrinha, mesmo sob forte pressão de pragas e doenças tropicais. Então, aqui, basicamente, ela falou sustentabilidade, produtividade. O solo brasileiro é utilizado até 3 vezes por ano. A gente já vem falando de safra e safrinha há um bom tempo. E essa produtividade os nossos grãos estão sendo modificados geneticamente para ter maior resposta para os defensivos. E qual defensivo? O do título do vídeo, o do glifosato, que é o que gerou toda essa discussão. Então, gente, concluindo aqui para vocês, desde já gostaria de agradecer, pedir de novo o like, pedir para vocês hyparem o vídeo, deixem aqui nos comentários. O Dr. Bruno tem 20 anos falando de agronegócio, eu estudo Direito Contratual Empresarial Internacional, estamos dentro do mesmo escritório, também tenho esse olhar mais inclinado ao agronegócio, mas querendo ou não, faltam mais cabelos ao Bruno do que faltam ao Pedro Rocha. Então, por esse motivo, talvez vocês gostem um pouco da voz da experiência do Bruno, um tom mais aconselhador e orientador, mas o meu é mais esse de projeção de mercado e como isso pode afetar você aqui no agronegócio nacional. E respondendo a pergunta que eu prometi lá no começo do vídeo, o produtor pode ter que usar moléculas alternativas, caso se constate que tem essa relação com a doença. Pode haver menor eficiência no controle de plantas daninhas ou qualquer outra praga. Então, se tiver mais praga, vai ter menos produtividade dos nossos grãos. A transição vai exigir mudança técnica e de fornecedor, vai ter que outras pessoas jurídicas passarem a exportar insumo para a gente, no caso fertilizante, enfim, para a gente estar podendo trabalhar. E pode reduzir a produtividade no curto prazo, por causa que se a nossa soja já está preparada geneticamente para esse tipo de insumo, ela pode ter que ser retrabalhada para se adaptar a um novo bioquímico. Tá bom, gente? É esse o recado do vídeo de hoje que eu queria passar para vocês, contextualizar a situação e deixar desde já um grande abraço e um ótimo final de semana para todo mundo. Lembrando, na segunda-feira teremos um evento, o link está aqui na descrição, com o Dr. Bruno Maso. Vai ser segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira, né, Pedro? Dia 2, 4 e 5. O evento chama O Caminho do Crédito Rural. Basicamente, como a nossa cultura que a gente prega aqui na Rocha Maso pode fazer que, com base documental, com um pensamento mais empresarial e uma nova visão de mercado por você, produtor e produtora rural, pode te habilitar a ter acesso a crédito ou não impedir você de ter acesso a crédito. Tá bom? Fica o convite, clica aqui na descrição e desde já um grande abraço e um ótimo final de semana. Que Deus abençoe todos vocês.